Olá, boa noite. Como está o seu coração? O sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele diz que nós devemos guardar o nosso coração porque dele procede todas as fontes, todas as saídas da nossa vida. Você tem guardado o seu coração? Esse é um momento que nós precisamos pensar e repensar sobre isso. Porque o nosso coração pode promover medo e grandes preocupações na nossa vida. Se você e eu nós confiarmos nos nossos corações, nós vamos estar vivendo obediência a Ele e Ele vai estar nos colocando em sérios problemas, em sérias dificuldades, em sérias lutas internas e externas. A palavra de Deus nos adverte a não confiar no nosso coração, a não descansar no nosso coração, até porque ele é corrupto. A palavra de Deus nos adverte a nós confiarmos em Deus, a nós descansarmos em Deus, a nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Por isso, Salomão vai dizer: guarda o teu coração. É colocar guardas, é colocar sentinelas, é protegê-lo como uma joia preciosa. Mas não é proteger com a minha força, nem com a sua força. É proteger e guardar na força do Espírito Santo de Deus, na palavra do nosso Senhor. Fazendo isso, nós iremos colocar o medo e a preocupação distante de nós. Hoje eu quero dar continuidade ao nosso estudo sobre medo e preocupação. Você sabia que o medo e a preocupação causam temores e tremores na nossa vida e nos levam a viver em tentações? Eles nos levam a viver angustiado e nos leva a viver tentando solucionar tudo que está ao nosso redor pelo nosso próprio entendimento. O medo e a preocupação faz isso conosco. Que duas palavrinhas pequenas, mas que têm uma força impressionante e extraordinária para muitas vezes nos destruir, para nos levar ao fundo do poço. Talvez você se encontre com medo e preocupado com tudo que nós estamos passando e nós estamos vivenciando. Mas nós precisamos entender, queridos, que em meio a tudo isso nós temos um Deus que está conosco, que nunca desampara o seu povo, que nunca nos deixa só. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas ao seu coração. Eu queria que você pudesse responder para você e Deus. Esse momento que você está passando, vivendo de quarentena, que por vezes é muito difícil, eu confesso também, como é que você está se sentindo? Você poderia me responder algumas perguntas? Ou, na verdade, respondê-las para Deus? Nesse momento de quarentena, o medo e a preocupação têm sido o teu Senhor ou o teu servo? Ele tem te levado a algumas circunstâncias difíceis e alguns problemas grandes? Ou não? Queridos, como você reagiria em meio a tudo isso se você se aproximasse da morte? Você reagiria por meio do medo ou da preocupação? Se você descobrisse que hoje o seu salário fosse reduzido pela metade, ou você só pudesse receber um terço do que você ganha, como você reagiria em meio a isso? Se você descobrisse hoje que alguém que você ama sofreu um acidente grave, ou está com uma doença prolongada, feito um câncer, feito o próprio coronavírus, se você descobrisse hoje que teria que fazer uma cirurgia inesperada, como você reagiria? Se você perdesse um relacionamento, seja ele conjugal, seja ele fraternal, seja ele como for, como você reagiria? Se você sofresse perseguição, ameaças, se você passasse por uma situação difícil no seu trabalho ou no seu lar, como você reagiria? Já viu que se nós reagirmos com medo e preocupação em meio a essas perguntas, tudo isso se torna maior? Tudo isso se torna mais difícil de se batalhar, de se lutar? Você parou para pensar? Há pessoas nesse mundo que nós estamos vivendo que já cometeram suicídio por causa do coronavírus. Porque enfrentaram ele com medo e com preocupação. O medo e a preocupação nos torna cada vez mais
menores. Ele vem nos apequenando, ele vem nos tornando pequeninos. O medo e a preocupação, ele nos destrói. Como uma ferrugem vai corroendo o ferro e vai quebrando, e vai dilacerando, e vai tirando toda a sua estrutura. Essas perguntas que eu fiz não são algo inusitado que deixa de acontecer no nosso cotidiano ou até mesmo na nossa vida. Talvez pessoas que nós conheçamos podem ter enfrentado essas perguntas, a qual eu coloquei para vocês. Mas se nós nos deixarmos governar pelo medo e pela preocupação, talvez nós nunca sairemos do lugar. E talvez nós morreremos antes mesmo de enfrentar qualquer circunstância dessa. Mas aí vem uma pergunta: como então enfrentar todas essas perguntas, todas essas circunstâncias, o medo e a preocupação em nossa vida e no nosso dia a dia? Porque o medo hoje parece que ele é quase palpável. Nós estamos preocupados com tudo. A palavra de Deus, ela nos dá algumas respostas de como enfrentar o medo e a preocupação. E eu quero que você atente justamente a essas respostas que eu quero dar ao seu coração. Primeiro, você deve temer a Deus. Salmo 33, verso 8, Provérbios capítulo 23, versículo 17, Eclesiastes 12, verso 13, Mateus 10, versículo 28, nos mostra que nós devemos temer a Deus. Na sua casa, abra esses textos, por favor. Leia um por um, meditando neles. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos honrar a Deus. Passar por essas circunstâncias, irmãos, não é o fim da nossa vida. E ainda que cheguemos ao fim da vida no sentido da morte, a vida não acabou. Aí é que começa a vida na eternidade. Começa a vida diante de Deus, uma vida verdadeira, uma vida de alegria, uma vida de total e plenitude completa diante de Deus. Os puritanos, reverendo Doug Lima me disse uma vez, em uma das lives que eu gravei com ele, ele disse que os puritanos eles tinham mais medo de pecar do que de pegar uma enfermidade. Eles temiam a Deus. Você não deve temer ao medo nem à preocupação. Muito menos as perguntas que eu fiz no decorrer deste vídeo, as circunstâncias que você pode estar enfrentando. Tema ao Senhor. Segundo, Deus, Ele é a nossa sabedoria e o nosso conhecimento. Salmos 11, verso 10, Provérbios capítulo 1, verso 7, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Isaías capítulo 33, verso 6, nos mostra que Ele é a nossa sabedoria e o nosso conhecimento. Então, precisamos temer ao Senhor e descansar nele, porque Ele é a nossa sabedoria e conhecimento que nós precisamos para vencer o medo e a preocupação. Porque medo, às vezes, é não ter conhecimento do que nós estamos enfrentando. Mas nós temos um Deus que é sábio, nós temos um Deus que está acima de tudo e nós podemos confiar nele. Em terceiro lugar, Ele é a nossa firmeza. Eu não sei se você lembra do último vídeo que eu gravei, falando sobre esse Deus poderoso. Jeremias falava que quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E a esperança era a grande fidelidade em Deus. E a palavra fidelidade quer dizer firmeza, quer dizer estabilidade. Ele é a nossa firmeza. Nesse tempo de dificuldade, não tema ao medo e preocupação e as circunstâncias. Se firme no Senhor. Ele é um Deus que não teve o seu trono abalado. Ele é um Deus que não tem as suas emoções mexidas. Ele não pode e Ele não será abalado por nada disso. A palavra de Deus nos diz no Salmo 112, verso 7, justamente isso. Ele é a nossa firmeza. Em quarto lugar, Ele é a saúde para o nosso corpo. Se você vê sábio Salomão falando do capítulo 3 de Provérbios, do versículo 7 ao versículo 8, ele vai nos dizer isso. Ele é a saúde para o nosso corpo. Ele é a saúde que nós precisamos. Às vezes o medo e a preocupação tiram até a nossa saúde. Sabia disso? Mas Deus é a saúde que nós precisamos para o nosso corpo, para a nossa mente, para todo o nosso ser. Quinto lugar, Ele é a nossa vida prolongada. Capítulo 10 de Provérbios, versículo 27, vai nos falar isso. Olha, a vida não conclui aqui. Aqui é uma jornada. Nós estamos peregrinando, como cantamos no nosso cenário. Nós somos peregrinos aqui.
a nossa eternidade, a nossa pátria é com Ele. Nós somos cidadãos, quer dizer, de duas pátrias. Terrenas, enquanto nós vivemos aqui, mas eterna, porque já fomos comprados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então Ele é a nossa vida prolongada. Outro ponto, sexto, Ele é a nossa fonte de vida. Provérbios 14, 27. Nele você pode encontrar a fonte que você precisa para todas as suas angústias. Sétimo lugar, Ele é a nossa bondade e misericórdia. Salmo 31, verso 19, Salmo 103, verso 11, verso 13, verso 17. Oitavo lugar, Ele é a nossa recompensa, e recompensa eterna. Apocalipse capítulo 11, versículo 18 nos mostra isso. Nono lugar, irmãos, Ele é a nossa proteção e o cuidado. Salmo 33, do verso 18 ao verso 22, e 34, o verso 7 e 9, ele vai nos mostrar que Ele é a nossa proteção, é o nosso cuidado. Você não deve temer a nada nem a ninguém. Você não deve ficar preocupado com nada, porque Ele cuida de nós. Décimo lugar, Ele é a nossa bênção. Salmo 115, verso 13, nos mostra isso. 11º lugar, Ele requer a nossa obediência e o nosso serviço. Irmãos, nós não devemos viver com medo e viver preocupados. Nós devemos viver obedientes ao Senhor. Devemos viver servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 nos mostra isso. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, o apóstolo Paulo fala isso à igreja de Corinto. Ele requer de nós, irmãos, uma vida de obediência por tudo que Ele fez por nós e em nosso favor. Próximo ponto nos mostra que Ele é a nossa vida. Provérbios capítulo 19, versículo 23. Eu e você, nós não precisamos ter medo, porque o Senhor é a nossa vida. Nós temos vida porque Ele habita em nós. A nossa vida não é o quanto temos no banco, não é a nossa saúde, a nossa vida não é o quanto nós podemos ser felizes aqui. A nossa vida é Cristo Jesus. Existe vida porque Ele nos deu vida. Porque a vida não se limita só a esse momento aqui terreno. A vida, ela é muito mais do que o aqui, o agora e o hoje. A vida é Cristo, morto e ressurreto, que voltará para buscar a mim, a você, a sua igreja amada. Você não deve sofrer por causa deste mundo. Você não deve viver com medo. Você deve lançar toda a sua ansiedade diante dele. E você deve colocar sobre o Senhor todos os seus temores. Porque, querido irmão, Ele é a nossa segurança. Provérbios capítulo 14, versículo 26 nos diz isso. Você não deve, querido irmãos, temer as coisas terrenas. Se assegure no Senhor. Você deve temer ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você não deve temer aquilo que o homem pode lhe fazer, seja de bom ou de mal. Capítulo 14, versículo 9 de Números nos diz isso. Você deve confiar em Deus, conforme Salmo 23, Salmo do Bom Pastor, verso 4. Você deve confiar nesse bom pastor, nesse pastor que cuida de você, que cuida do seu coração, nesse pastor que cuida de todos os seus dias, que foram escritos por Ele. E, em meio a tudo isso, irmãos, você não deve responder ao Senhor com medo e com preocupação tudo está ocorrendo. Sabendo quem Ele é e quem nós somos, nós devemos responder para Ele, com a nossa vida, com obediência, adoração e serviço. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é. Eu quero dizer para você nessa noite, não se preocupe. Não se preocupe com nada. Não se preocupe com o amanhã. O amanhã pertence a Ele. A preocupação, irmãos, revela a falta de confiança em Deus e impede você de crescer espiritualmente, impede você de ser frutífero espiritualmente. Por isso, lembre o que o evangelista João nos diz no capítulo 4, na sua primeira carta, versículo 18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa, lança fora todo o medo, porque o medo supõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, lance fora o medo e a preocupação. Ame ao Senhor, viva para a glória dEle e seja feliz na presença e na palavra dEle. Deus te abençoe, querido irmão.